Aleluia. Bom Deus, bom dia, meus irmãos. Para aqueles que não apertei a mão, nem um abraço, feliz ano novo. Amém, meus irmãos? Feliz ano novo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Hoje é o nosso primeiro domingo do mês e a minha oração foi essa: o que ministrar, o que falar. Nós temos um ano inteiro pela frente, estamos apenas no início de um novo mês, de um novo ano. E o que ministrar? O que dizer? Que palavras que nós pudéssemos carregar aqui? E uma das coisas que Deus me ensinou no meu coração é sobre aconselhar. O tema da nossa mensagem dessa manhã é Conselhos Prudentes para 2025. Conselhos. Eu vou usar duas bases aqui para começar a te aconselhar. Essa mensagem, vamos imaginar que nós estivéssemos fazendo um gabinete pastoral, que eu estivesse dando alguns conselhos, se você estivesse sentado na minha frente e eu te dando alguns conselhos para você. Então eu gostaria até, se você puder, se trouxe caneta, se você não trouxe, pede emprestado para o obreiro, fala: obreiro, presta uma caneta para mim. Ele vai te emprestar. E que você anotasse alguns conselhos que eu vou te dar. É um gabinete pastoral que você precisa receber esses conselhos. Então essa mensagem, ela tem um teor como esse. O texto que eu vou usar como base está em Provérbios capítulo 24, versículo 6. É a sua nossa introdução, diz assim: com medidas de prudência fará guerra, mas, olha só, a multidão de conselheiros está a vitória. Multidão, vários conselhos traz o que, igreja? Vitória. Outro texto base, Provérbios 25, versículo 22. Provérbios 25, versículo 22, assim: quando não há conselhos, os planos se frustram. Algumas traduções diz dispersam. Mas havendo muitos conselheiros, eles, o que, igreja? Se firmam. Então olhe para mim. A Bíblia Sagrada, ela deixa claro que o poder do conselho, tanto de gerar vitória diante das guerras, porque eu acredito, irmãos, eu acredito que o ano que está iniciando, a gente vai ter guerra? Lógico. Vai ter dificuldade? Lógico. Não adianta a gente pintar e acreditar que só vai ser vitória, 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 vitória e ou tudo vai fluir. Mas nós precisamos entender e nos posicionar diante dessa palavra. Que o conselho que Deus tem para te dar aqui vai lhe trazer vitória diante das suas guerras. Amém, igreja? Que o conselho que Deus quer te dar aqui nessa manhã, os seus planos não vão frustrar. Diga glória a Deus. Eu imagino que você tem projeto, você tem planos, mas os conselhos farão com que aconteça. Então preste atenção sobre esses conselhos que Deus vai te dar aqui nessa manhã. O primeiro conselho está no livro de Ageu. Ageu capítulo 1. Primeiro conselho importante para 2025. Ageu, Antigo Testamento. Se tiver dificuldade, pode levantar a mão, porque eu tinha que encontrar também, tá bom, pessoal? Ageu Acharam? Ageu capítulo 1,
versículo de número 7. Eu estou lendo a tradução da NVI, ela está no telão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Veja aonde os seus caminhos os... Então, olhe para mim, preste atenção. Nesse exato momento, o profeta Ageu está advertindo o povo de Israel. Por quê? O templo do Senhor aqui não havia sido construído. O povo volta de cativo da Babilônia e eles começam apenas a pensar em si mesmo. E é onde até o profeta fala: o coração de vocês está aplicado apenas nos vossos caminhos. O coração de vocês estão aí. E aí ele começa a falar: veja, vocês aplicaram o coração nos vossos caminhos, mas olha como está o seu saquitel, furado. Vocês desejam se esquentar, mas continuam com o quê? Com frio. Veja que tudo o que vocês estão fazendo não está prosperando e nem dando certo. Aí ele pede para o povo fazer uma autoanálise. A primeira coisa importante aqui, irmãos, é fazer uma autoanálise. Onde os seus caminhos te levaram? Onde? Porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, há algumas pessoas que pegaram caminhos errados. Por exemplo, se a gente pegar a vida de Judas, o caminho que Judas pegou leva ele ao suicídio. O caminho que o filho pródigo pega leva ele aonde, igreja? Ao chiqueiro. O caminho que Sansão pega leva ele à morte, a morrer soterrado. Então veja, avalie o caminho que você está pegando hoje. Onde é que te levou? Te levou a ser melhor? Te levou para perto de Deus? Porque a primeira coisa a se ajustar é o nosso caminho. Não tem como a gente pensar e planejar ter sucesso em 2025 se eu não analisar os meus caminhos. Você consegue olhar para o irmão e perguntar para ele: você já fez essa autoanálise dos seus caminhos? Já fez? Aonde está te levando? Aonde te levou os caminhos que você pegou? Porque vai haver daqui para frente muitos caminhos a se pegar, irmãos. E é por isso que o próprio Jesus diz: eu sou o único. Eu sou o único. Vai aparecer propostas e caminhos. Por isso que você precisa ter muito discernimento para não pegar o mesmo. E aí a gente fica naquele loop, a gente fala assim: entra ano, parece que a minha vida sentimental não mudou, não tem nada, mas você pegou o mesmo. Passou a minha vida financeira, ela não melhora nunca, mas por que não melhora? Será que você não está pegando sempre o mesmo caminho? Há um provérbio que Salomão fala assim: há caminhos que parecem bons aos olhos de quem? Do homem. Mas o final leva ao que, igreja? A morte. Então, quando o Senhor está falando aqui através do profeta, é isso que eles queriam: desperta, peraí, olha o caminho que vocês pegaram. Veja se esse caminho levou vocês a uma condição melhor. Veja se esse caminho vocês estão conseguindo me obedecer. Veja se esse caminho da qual vocês pegaram, vocês estão conseguindo cumprir a promessa do Senhor. Então essa autoanálise aqui é a primeira coisa. Aonde esse caminho está te levando? Onde? Para pensar nisso. Onde esse caminho que você pegou está te levando? Segundo conselho que eu quero te dar, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Autoanálise do caminho. A primeira coisa importante, fazer essa autoanálise. Para onde esse caminho está me levando? Pastor, esse caminho só me levou a sofrer. Eu perdi tudo. Esse caminho só me trouxe tristeza. Então é hora de você abandonar caminhos aqui hoje. Romper desse caminho, sair desse caminho. Segundo, Daniel capítulo 6, versículo 3 diz assim:
Então o mesmo Daniel se destacou, algumas traduções diz, se distinguiu dentre os presidentes, satrapas, porque nele havia um espírito de igreja excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo, ou tradução diz, constituí-lo sobre todo o reino ou sobre toda a província. Olha para mim, igreja. Daniel está na Babilônia, levado à força para aprender a ciência dos caldeus, e Daniel começa a se destacar. Daniel começa a sobressair. Olha para a pessoa que está do seu lado e assim: você precisa sobressair, se destacar. Mas não acho que a Bíblia faz questão de dizer que havia um espírito, né? Havia uma excelência. Agora preste atenção. Segundo conselho: aprenda a viver de forma excelente. Aprenda a viver de forma excelente. Eu vou pegar uma frase aqui de um filósofo, e essa frase ela faz todo sentido para aquilo que a gente está aprendendo aqui. Esse filósofo diz assim: nós somos o que repetidamente fazemos. Nós somos o que, igreja? O que repetidamente. A excelência, então, ela não é um ato, mas a excelência é um hábito. A excelência não é um ato, mas é o que, igreja? Um hábito. Então preste atenção. Se você quer ter excelência naquilo que você está fazendo, comece a criar hábito. Porque o que muitas vezes atrapalha algumas pessoas, irmãos, que você olha para elas, mas elas não conseguem trabalhar com excelência. E quando você não trabalha com excelência, você não consegue se sacar. Não consegue. E se a gente olhar para todas as áreas da nossa vida, isso aqui é um conselho muito sábio. A área da minha vida que não está frutificando, será que não está faltando eu me colocar nessa situação de excelência? A excelência, para existir excelência naquilo que você faz, precisa gerar um hábito. Agora preste atenção: para haver hábito, precisa haver disciplina. Para haver hábito, precisa ter o quê? A vida cristã, ela pede uma disciplina. Não tem como. E aí é o que atrapalha algumas pessoas, porque ela não gera excelência no que ela faz. Porque ele não gera excelência naquilo que ele faz. Bom, ele não criou nenhum tipo de hábito, porque o hábito é desenvolvido na disciplina. Eu vou ter que fazer repetidamente. Não foi o que nós temos aqui que eu disse para você? Nós somos o que repetidamente a igreja fazemos. Faz uma, faz duas, faz três, faz quatro. Faz quando está com vontade, sem vontade, mas faz. Por quê? Você está trilhando caminhos do que, irmãos? De excelência. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É assim. Pastor, eu quero um casamento excelente. Que hábito. Tudo é um hábito, irmãos. Se eu não tenho hábito, eu preciso criar. E nem sempre é fácil criar um hábito para alguma coisa, porque tem coisa que nós vamos detestar. Tem coisas que a gente não vai abraçar e dizer: eu gosto disso aqui, mas eu amo isso aqui, eu não amo isso aqui. Mas eu desenvolvi disciplina para fazer isso aqui. Amém, igreja? É sobre isso que se trata a nossa vida. Porque se você quer daqui para frente crescer, a forma de como você está fazendo, muitas vezes, desculpe dizer isso, mas às vezes relaxadamente, fracamente. Talvez o que você está entregando está muito baixo daquilo que realmente precisa. E quando você entrega abaixo, você se nivela aos demais. Por que Daniel se destaca? Por que Daniel se destaca entre os satrapas, que a Bíblia está dizendo, entre os presidentes? Porque o olhar do rei faz questão de olhar para Daniel. Já tinha homens que faziam isso. Já tinha homens que tocavam as províncias.
Mas Daniel começa a destacar isso aqui. Todo dia ele ia lá, irmãos, mesmo sendo escravo, mesmo estando no lugar que ele não queria estar, mas ele estava entregando com excelência. Diga glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele: irmão, mesmo você estando em um lugar que você não gosta, mas entrega com excelência. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Porque é disso que se trata a vida. Às vezes a vida vai nos colocar em situações que a gente não gosta. Então eu estou nesse lugar aqui, eu não gosto daqui, eu não queria estar trabalhando nesse lugar, eu não queria estar nessa posição, eu não queria estar diante dessa situação, mas está. Começa a entregar com excelência, repetidamente. Desenvolva isso. Daniel ia lá pela manhã para organizar, ia lá para ajudar, ia lá para fazer. E chegou uma hora que Daniel exista. Chegou uma hora que Daniel passa a ganhar uma notoriedade. E é isso que acontece, irmãos. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, mas eu não sei fazer. Cria a disciplina. Há um texto em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, a Bíblia fala que nenhum dom vos falta. Nenhum dom, que igreja? Deus nos deu a capacidade, Deus. Agora, esse dom só aflora porque eu faço isso repetidamente. Todos os dias eu estou aqui, que a igreja? Fazendo. Eu estou ali fazendo, seja chovendo, seja calor, seja frio, seja dias que eu estou bem, seja dia que eu estou mal. Então, todas as circunstâncias que tem para atrapalhar, para que eu não faça, eu vou lá e o quê? É o fazer que te torna uma pessoa excelente. Amém, igreja? Olhe para o irmão passado. O fazer é que te torna uma pessoa excelente. Então, um conselho para você: faz essa autoanálise de como você está fazendo da sua vida. Se você está entregando excelência, ou se você está fazendo tudo na meia boca, mais ou menos. Se você está fazendo mais ou menos, então pare. Comece a partir de agora a entregar excelência. Diga glória a Deus. Segunda coisa importante, terceiro conselho, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. É um texto tão emblemático porque fala do juízo final. Fala de pessoas que serão condenadas. E aí, João, nessas de suas revelações no Apocalipse, ele traz a seguinte menção: 22:11 diz assim: continue no injusto fazendo o quê? Injustiça. Continue o imundo ainda sendo o quê? Imundo. Aí ele fala assim: o justo continue na prática do quê? E o santo continue o quê? Olha para mim, irmãos, preste atenção sobre isso, que é muito importante para nós. Esse é um dos maiores conselhos para a nossa vida. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Quando a gente olha para esse texto está chegando no momento final. Ele fala: olha, a pessoa que está fazendo justiça, se ela quiser continuar, que continue. Se ela quiser continuar na impureza dela, continue. Mas aquele que está agindo da maneira certa, o que ele está dizendo? Se está fazendo justiça, continue. Ele fala para nós de uma manutenção do nosso senso de valores. Manutenção. Todos nós precisamos fazer a manutenção dos nossos sensos de valores. Porque é muito fácil a gente parar de ser justo. E é um dos níveis mais altos da Bíblia Sagrada, é ser uma pessoa o quê? Pega na Bíblia Sagrada, você vai ver a dificuldade de você achar pessoas justas. Pega no Antigo Testamento, lembra de alguém justo? Antigo Testamento, lembra de alguém? Você vai ouvir falar de fé, não vai?
fé, de milagre, mas injusto. Aí você pega, olha para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar o primeiro homem, quando a Bíblia fala de justo, não é Abraão, é Noé. O homem justo, o mais justo da sua geração. Por causa dessa justiça, que Deus não deixa a família dele se perder no dilúvio. Por causa disso, justo. E essa manutenção, porque vamos imaginar comigo, irmãos, se a Bíblia está falando que ele era o homem mais justo, ele vivia então num ambiente de tanta injustiça. Fala a verdade, chega uma hora que a gente pode se contaminar, não é verdade? Chega uma hora, quando a gente vive num ambiente que é sujo, a Bíblia está dizendo assim, ó, um ambiente sujo, é fácil você sujar. Não é assim? Até com roupa não é assim, irmãos? Já usou roupa branca 3 vezes? Já usou? Só se você for enfermeiro, né? Não é? Já conseguiu usar roupa branca várias vezes? É só dar uma olhadinha, a gente fala assim, roupa branca é só para shopping, né? A gente só fica em pé, né? Tênisinho branco é só para onde? Não é assim que a gente fala? Tênisinho branco é só para shopping, para não sujar. Eu lembro esses dias, estava caindo a chuva bastante carro, quando eu olhei para um rapaz andando com o tênisinho dele branquinho, a chuva caiu, falei, deu ruim, não é? Não tem como. O que eu quero que você entenda? O que é fazer a manutenção desses valores? Porque acaba se sujando. Esses valores acabam se perdendo dentro de nós. E se a gente não fizer uma manutenção cotidiana do nosso senso de valores, o nosso senso de valores adoece. E adoecer o nosso senso de valor, adoece o nosso caráter. Então há muitas pessoas dentro da igreja que o problema dela não é demônio, o problema dela é o caráter. Que ela não fez mais o senso de valores, a manutenção disso. A Bíblia, quando fala de Noé, está falando, olha, ele fazia isso constantemente, porque a geração que ele vivia, as pessoas à sua volta, sempre entregavam para ele o quê? Injustiça. Os homens estavam se matando, como a própria Bíblia diz no texto de Gênesis. A maldade do homem se multiplicava. Mas José, ou melhor, Noé se mantinha de que forma? Porque era um homem que estava fazendo isso aqui com a Bíblia diz, ó, o justo pratica ainda mais o quê? O santo se santifica ainda, e vamos limpar ainda mais. Eu me sujei aqui, mas eu não estou falando que a gente não vai cometer erros. Eu não estou falando que a gente não vai falhar, a gente é falho, mas é entender essa percepção. Eu não posso deixar o meu senso de valores adoecer, porque vai adoecer também o meu caráter, eu vou perder o caráter. Se eu deixar os meus sensos de valores ir embora, acabou. É por isso que muitas vezes a gente vai olhando para algumas pessoas em que elas estão se transformando, porque elas não param para fazer a manutenção. Eu preciso me limpar. Eu preciso começar a ser justo, porque eu estou sendo injusto. Eu preciso me santificar mais, porque eu estou longe de uma vida de santidade. Estou longe. E é sobre isso que se trata. O santo se santifica ainda mais. Você está vendo a progressividade? A progressividade. A gente não está vendo um texto, sabe quando a gente às vezes acontece muito? A gente olha para nós mesmos e acreditamos que já está tudo bem. Não, porque eu oro, pastor, porque eu jejuo, porque eu faço isso, porque eu já faço aquilo. Mas a Bíblia está mandando você fazer ainda mais. Há uma progressividade na vida cristã, principalmente nos nossos valores. Se a gente não fizer essa manutenção constante dos nossos valores, a gente adoece. Agora, se a gente faz a manutenção dos nossos valores, cada dia mais os nossos valores, o nosso caráter está firme. Amém, gente?
vê um Noé, mesmo vendo uma situação como essa, de tanta injustiça, de tanta maldade, ele consegue se manter ainda homem ou igreja justo. Então faça manutenção. Se você está tão distante de ser um homem justo, faça manutenção. Se você está tão distante de ser santo, faça manutenção. Porque isso é possível. A Bíblia diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Então o que Deus está pedindo para nós é uma coisa que é possível. É possível. Dá para ser? Dá para ser. Por isso que eu vou precisar sempre estar fazendo essa manutenção. Olhar para a minha santidade, olhar para a minha fidelidade, olhar para a minha misericórdia, a integridade, olhar para tantos valores importantes que nós estamos ali aprisionados nesses valores. Olhar para isso, peraí, eu estou perdendo isso aqui, peraí, eu estou perdendo isso aqui, eles estão deixando de ser assim, peraí, eu era dessa forma, agora tudo que eu faço eu só reclamo. Então avalie o seu senso de valores, para que você não tenha o caráter adoecido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quarto conselho, 1 Timóteo, capítulo 6. Primeiro Timóteo, capítulo 6. Quem encontrou, diga glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 diz assim: mas os que querem ficar ricos, os que querem ficar o quê? Caem, olha o que está dizendo, cai em que, igreja? Cai em tentação e em laços e em muitas consciências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e que, igreja? Porque o amor, o dinheiro é a raiz de todos o quê? E nessa cobiça, alguns se desviam o quê? E transpassam a si mesmo com muitas dores. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Olhe para mim. Quarto conselho: tome cuidado com as propostas financeiras. Tome cuidado com as propostas o quê? Por que cuidado, pastor? Porque o homem é doido por dinheiro. O homem é doido por quê? Mas o dinheiro abençoado é o dinheiro trabalhado. Porque hoje se pega uma cultura, né? Pega uma cultura que todo mundo tem que ser rico. A cultura pregada hoje é que todo mundo tem que ter o quê? Eu tenho que ser rico. A gente tem que ser o quê? Rico. Essa cultura pregada. A cultura que deveria ser pregada é se contentar-me com o que eu tenho, com o que Deus abençoou, com o que Deus permitiu que eu pudesse ter. Amém, igreja? É estar contente. É estar contente com isso. Só que foi criada uma cultura que todo mundo tem que ser rico. E aí é onde o apóstolo Paulo fala. É onde aqui que as pessoas se perdem. Paulo fala de um sentimento criado pelo dinheiro, amor. O nosso amor deveria ser apenas por Deus, mas agora o amor dessa pessoa passa a ser o quê? O dinheiro. É onde Jesus fala que o amor de muitos se esfriaria também por se multiplicar o quê, irmãos? A iniquidade. Aí por causa desse amor ao dinheiro, a pessoa está disposta a fazer qualquer coisa. Então tome cuidado com as propostas que vão vir na sua vida. Vão vir muitas propostas financeiras, muitas.
para você ganhar dinheiro. Mas não esqueça disso. Não esqueça de olhar de onde vem esse dinheiro. Não esqueça. Quem está enviando esse dinheiro? Quem está abrindo essa porta? Quem está abrindo essa porta? Porque às vezes a pessoa não para analisar isso. O diabo também ofereceu riquezas para quem? Jesus. Ele falou: todo o reino te darei. E às vezes há pessoas que vão adorar a Satanás por causa do quê? Do dinheiro. Então tome cuidado com as propostas que vão chegar até você. É tentadora. É muito tentadora. Eu estava ouvindo esses dias um testemunho de um empresário, e ele falando assim: o cara me ofereceu para comprar a minha empresa, e me ofereceu aqueles valores que você não tem como recusar, 4 vezes mais. 4 vezes mais do que a empresa vale. Ele falou assim: aqui não mexeu comigo. Que a gente começa a pensar em tantas coisas que nos faltam, não é verdade? A gente começa a pensar as coisas que faltam. Por que o dinheiro mexe com a gente? Porque a gente começa a pensar naquilo que nos... E de repente ele falou e parou e analisou: por que esse cara está oferecendo tanto dinheiro? O que esse cara está vendo que eu não estou vendo? O que esse cara está vendo que eu não estou? Porque a questão aqui não é só dinheiro. A questão aqui é o que ele está enxergando que eu não estou enxergando. A questão é sobre ele estar sendo visionário, que ele está vendo lá na frente que eu não estou vendo. Porque é muito fácil você pegar um pacote de dinheiro, pegar um pacotão de dinheiro, né? Olhar para as suas necessidades. Opa, isso aqui, não, eu comprei isso aqui, comprei a casa, comprei o carro do meu sonho. E aí? Eu fui embora. O que esse cara estava vendo? Ele falou: foi difícil. Eu não conseguia dormir. Não era simplesmente por causa da proposta de 4 vezes mais, mas a gente não conseguia enxergar o que ele estava o quê? Ele fala: que jogo esse cara está jogando que eu não consigo jogar? O que esse cara está vendo além que eu não consigo ver? E muitas vezes na vida financeira é isso. É isso que muda completamente situações e circunstâncias. Porque às vezes tem gente que só enxerga o dinheiro. Tem gente que só enxerga o quê? E tem gente que enxerga além do... É aqui que muda tudo. Por que algumas pessoas prosperam e crescem muito? E tem outras que vão receber e já passaram tanto dinheiro na sua mão. Pastor, já passou tanto dinheiro na minha mão, já ganhei tanto dinheiro, e aí? Porque tem gente assim. Tem gente que já ganhou muito dinheiro, irmão, não é pouco não. Porque existem pessoas que só enxergam o quê? E tem outros que enxergam além do... O que esse cara está vendo? O que ele está projetando? O que ele não conhece? Eu não estou conseguindo. Por que a visão dele está mais ampla do que a minha? Porque naturalmente ninguém ofereceria tanto dinheiro para ser uma coisa irrecusável. Para mim, eu não consegui dizer não. Então para analisar isso. Porque talvez você é aquela pessoa que só consegue enxergar dinheiro. Só dinheiro. Não consegue enxergar o além. O acima disso. Ser visionário. Enxergar lá na frente. Não só aqui agora, por uma necessidade de ser suprida, né? Por uma vitória conquistada só aqui nesse exato momento. Porque agora eu não consigo comprar minha casa. Porque agora eu não consigo comprar meu carro. Porque agora eu não consigo fazer aquela viagem. Só agora. Mas e lá na frente? E lá na frente, como é que você vai estar? Como é que você vai estar daqui 10 anos? Como é que você vai dar daqui 5 anos? Porque a gente não para para fazer essa autoanálise. Então o conselho que eu quero te dar é enxergue além do dinheiro. Não olhe só
essa autoanálise aqui hoje. Recebe esse conselho. As propostas vão vir na tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus vai enviar. Deus vai enviar. Satanás também fará de tudo para embaraçar você com as propostas dele. Já fará de tudo, irmão, para você se embaralhar com as propostas dele. Lembre-se disso. Da onde está vindo isso? Não, mas é um dinheiro bom, cara, o dinheiro bom, pega. Mas da onde está vindo? De quem está vindo? De quem está vindo? Quem está vindo? Enxergue além do dinheiro. Amém, igreja? Para fechar a mensagem, quinto e último conselho. Cuidado com as suas carências afetivas. Cuidado com as suas carências o quê? Cuidado. Porque todos nós, irmãos, podemos ser sujeitos a cair na carência afetiva, até gente que está casada. A gente olha e pensa que isso aqui é para o solteiro. O cara está solteiro, ela está solteira. Não, eu conheço pessoas que caíram e são casadas. Tem uma grande mulher em casa, tem um grande homem em casa, mas deixaram a carência afetiva dominar. Eu já vi tantas pessoas sempre estar destruindo a sua própria vida por causa das suas carências o quê? Afetiva. Carência. Agora, por que eu quero que você preste muita atenção nisso? Porque essa carência ela começa a surgir de maneira pequena. Ao invés da pessoa se realizar com o seu cônjuge, ela vai deixando de lado. Ela vai ficando preocupada com as outras coisas e esquece que casou com o ser humano. E todo ser humano tem carência ao que, irmãos? Não foi o que o Senhor falou? Não é bom que o homem esteja o quê? Tem homens que estão sempre só. Tem mulheres que estão sempre, mesmo sendo casadas. Então tome cuidado, porque essa carência afetiva, ela vem e de repente vira um laço para você. Vira um laço para você. Daqui a pouquinho essa carência afetiva, ela te prende. Daqui a pouquinho essa carência afetiva leva você a trair. Pastor, eu traí por quê? Eu traí por causa, sempre tem um motivo. E o motivo é o quê? A carência afetiva. Porque o pastor não me dava atenção. Porque ela não me dava carinho. Porque ele não se cuidava. Por causa disso, por causa daquilo. Não olhe para você hoje. Cuidado com isso. Porque isso bate em qualquer porta. Em qualquer porta. Você pode estar 2 anos de casado, ou você pode estar com 40 anos dele. Então tome cuidado. Você jovem, a mesma coisa. Tome cuidado com a sua carência. Eu preciso namorar, eu preciso ter alguém. Precisa mesmo? Precisa mesmo, será? Será que não é só apenas uma carência sua afetiva? Só uma carência? Porque quantos jovens hoje se apaixonam? O problema da paixão é isso. O problema da paixão é que a pessoa pensa com o coração. Pessoas apaixonadas pensam com quem, igreja? Não pensa nisso. Aí se envolve com um, se envolve com outro, se envolve com outro, se envolve com outro, se envolve com um, se envolve com outro. Por quê? Está sempre pensando com o quê? No coração. O problema da paixão é aí. Sempre assim. E essa pessoa, ela sempre está destruindo a sua vida sentimental por essa circunstância de estar pensando com o coração ao invés de pensar com o quê? Isso. Pensar é com a... Quando você pensa nisso aqui, irmão, você acaba. Porque aí você acaba arrumando qualquer um para a sua vida. Qualquer um que aparece. Qualquer um que aparece é assim. Você está pensando nisso aqui, ó, no coração. Então, faz essa autoanálise aqui hoje. Sobre esses conselhos que foram lançados, conselhos da área vital da nossa vida, são áreas que são vitais. Faz essa autoanálise com você hoje.
Qual conselho que eu devo tomar para a minha vida? Na área sentimental, é essa área que toda vez eu devo. É essa área que toda vez eu estou caindo. É na área financeira, pastor. É na área financeira. Faz essa autoanálise. Talvez é o caráter que já está adoecido. Faz essa autoanálise aqui de você. Olhe para você hoje, veja se você tem feito a manutenção. Olha isso. Checa se você está se santificando ainda. Se você está sendo justo ainda mais. Se está vendo essa progressividade. Olhe para você hoje e avalie se você está trabalhando com excelência. Você está vivendo uma vida com excelência. Pastor, não estou fazendo nada com excelência. Então comece a fazer. Porque quem entrega a excelência recebe também o que, igreja? Eu vou até mais longe. Quem entrega a excelência consegue também postos melhores. Está na Bíblia, Timóteo. Aquele que serve bem adquire para si posição do quê? De confiança. Aquele que serve bem adquire para si posição do quê? Serve bem, serve com excelência. Comece a colocar no teu coração a partir de hoje onde os seus caminhos te levaram. Não está na hora de mudar de caminho? Você já foi tantos anos por esse caminho, 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 não deu certo. Então vamos mudar o caminho. Não é esse caminho que eu estou trilhando. Esse caminho aqui, aonde me levou? Para onde me levou? Aonde me trouxe esse caminho? Olha só, faz essa autoanálise, porque esses conselhos vai mudar a tua vida. Foi o que nós lemos aqui em Provérbios. Quando há conselhos, quando não há conselhos, os planos se frustram. Então, se você quer que os seus planos não se frustrem a partir de agora, recebe o conselho para a tua vida. Amém, igreja? Se nas suas batalhas, na sua guerra, você quer vitória, pastor, é muitas guerras, sim. Então aprenda a ouvir os conselhos. Amém. É esses conselhos que eu tenho para você em 2025. Vamos aplaudir Jesus em forte.